Glória a Jesus. Vamos dar continuidade, irmão, Pai do Senhor, a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28. Vamos ler de 1 a 10. Glória a Deus. Mateus 28, irmãos. Vamos ler de 1 a 10. A epígrafe fala ressurreição de Jesus Cristo. Mas vamos abordar uma outra pessoa, não tão especial como Jesus, mas também de grande valor, né? Vamos ler, irmãos. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vem, e eis que ele irá diante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo e tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as boas novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tem mais. Ide, dizei aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Glória a Deus por essa palavra. Como eu disse, a epígrafe fala da ressurreição de Jesus Cristo, mas eu quero falar de uma outra pessoa aqui, de Maria Madalena, né? Eu ainda não tinha falado em nenhum lugar sobre Maria Madalena. E hoje eu achei um grande dia, como Dia Internacional da Mulher, apresentar uma mulher da Bíblia, uma mulher forte, corajosa, que um dia foi um fracasso, mas quando se entregou a Jesus teve uma liberdade, uma transformação incrível. Se a gente prestar atenção sobre a vida de Maria Madalena, a gente vai somar entre vergonha e gozo. A vergonha antes de conhecer o Senhor e gozo após de conhecê-lo, né? Eu anotei umas coisas aqui para simplificar, porque Maria Madalena está em vários livros, um pedacinho de cada coisa, mas falava dela, né? Vamos começar. Maria Madalena, mulher de bom testemunho, seguidora fiel de Jesus, mulher ajudadora, servia na obra do Senhor, ajudava com seus bens, está em Lucas 28, 2. Fazia parte do ministério de Jesus, compartilhou a caminhada com Jesus, esteve presente na crucificação, está em Mateus 27, foi a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado e enviar e dar as novas aos outros. Maravilhosa, né, irmãos, essa mulher. Mas antes, irmãos, de tudo isso, aconteceu um grande fato na vida de Maria Madalena. A gente ouviu tudo isso, as maravilhas que Maria Madalena passou, viveu, quem Maria Madalena foi, mas a palavra de Deus diz que antes de tudo isso, Jesus a libertou de 7 demônios, né? E como eu disse, irmãos, eu achei essa palavra importante para pregar no dia de hoje, que é para a gente pudesse falar um pouco do amor de Jesus sobre as mulheres, do amor de Jesus pelas mulheres, do poder transformador que Jesus tem na vida de uma mulher, que antes até parecia vergonhoso, mas que depois se torna em bel prazer, né? A história de Maria Madalena nos prova que o nosso passado não importa, que Jesus purifica, que nos tira da vergonha e da humilhação e nos coloca num lugar glorioso na Bíblia, né? A Bíblia relata poucas linhas do passado de Maria Madalena. A principal foi que Jesus a libertou de 7 demônios.
mas também enfatiza com riqueza de detalhes, depois dizendo que ela era uma seguidora de Jesus, que caminhava com Jesus, que servia a Jesus com alegria. De uma endemoniada, Maria Madalena passou a ser considerada ajudadora, aquela que foi transformada, aquela que foi liberta pelo Senhor. Algumas pessoas dizem, irmãos, aqueles que não leem a Bíblia, ou os que leem e mal interpretam, digam que as mulheres não são valorizadas na Bíblia, não foram valorizadas por Deus. E é um ledo engano. A história de Maria Madalena é prova viva do amor de Jesus. É prova viva do que Jesus pode fazer na vida de uma mulher que se entrega, que se permite ser liberta, que se permite ser transformada, que se permite ser curada pelo Senhor. Muitas têm um passado vergonhoso, irmãos. Ainda hoje a gente conhece que Jesus transformou, Jesus pode transformar. O que Jesus necessita, irmãos, precisa, quer da gente, é só um coração obediente e disposto. Aquele coração que se entrega para Jesus, que deixa ser liberto, que deixa ser curado, que deixa ser transformado. Que a gente possa olhar para a história de Maria Madalena com prazer, com orgulho de ser mulher. Porque Jesus pode fazer maravilhas na vida de uma mulher. Não foram só os homens que foram abençoados, que foram amados por Jesus, por Deus, não. As mulheres também são. Tanto que eles nos deu um papel tão grande de ajudadora, de auxiliadora. O marido faz, mas você auxilia, você ajuda, você orienta. Você informa, você cuida. Quem lê a Mulher de Provérbios vai compreender. Eu creio que todos receberam um versículo por causa que a irmã Raxele fez sobre a Mulher de Provérbios. E se nós nos colocarmos no lugar da Mulher de Provérbios hoje, faremos grande diferença, e não é só na nossa casa com o nosso marido, não. É com as outras pessoas, com aqueles que precisam conhecer o amor de Jesus, aqueles que precisam conhecer como Deus liberta, como Deus transforma, como Deus valoriza cada uma mulher, independente do que ela seja, independente que ela nasceu hoje e amanhã aceita o Senhor, ou independente que ela tenha 7 demônios, o Senhor a recebe, a limpa, purifica e faz ser gentil, ser bem falada. A Bíblia fala aqui de endemoniada, ela passou a ser falada como seguidora leal de Jesus. Imagina uma pessoa endemoniada, ninguém confia nem de estar perto, todos correm. Até a família sente medo. Aqui teve um caso na igreja de um marido que era endemoniado, que a pessoa clamou por várias igrejas e ninguém foi. Apenas 2 foram, e aí na época também era assim. Ninguém queria se aproximar, ninguém tinha coragem. Mas Jesus fez, Jesus ainda faz. Hoje Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma e muda o destino de nós. Muda o destino de cada mulher. Pode nos tirar da vergonha e nos colocar no topo como servidora leal do Senhor. Que possamos, irmãos, prestar atenção nessa palavra, guardar no nosso coração, ouvir a Bíblia, dar valor a palavra do Senhor. Se a gente parar para pensar, irmãos, a Bíblia é como um mapa que nos orienta como viver, como ser, como caminhar, como nos entregar ao Senhor, mas sem a gente ouvir com atenção, porque se não ouvir vai passar despercebido. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.